Olá, pessoal do Nocaute. Estamos começando mais um Jornal do Fim da Tarde, nessa quarta-feira, 2 de outubro de 2019. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva completando 543 dias preso na Polícia Federal de Curitiba e prometendo só sair de lá inocente. Segundo ele, não vai ter manobra, não vai ter barganha, não vai ter golpe que vai fazer ele sair de lá acusado de algum crime, de algum roubo, de alguma coisa que ele fez. Ele continua falando que é inocente, que vai sair de lá inocente. Não é para comemorar, né? Mas a gente lembra sempre quantos dias o Lula está preso. E hoje a gente vai sortear uma camiseta que está aqui, uma camiseta super bacana do Lula. O desenho é do Carval. Ela foi feita, é uma produção independente feita pelo Márcio Assunção. O Márcio Assunção pegou o desenho do Carval, produziu várias camisetas, levou lá para o Carval ver, o Carval não sabia. Aí assim, ele levou lá de presente para ele, deu de presente, falou assim: então tô aqui, deixou um pacote lá para ele. E o Carval, sempre muito gentil, mandou para o Nocaute, deu de presente para o Nocaute, e o Nocaute vai dar de presente para você. Se você contribuir com mais de R$10, você vai entrar aqui na lista para concorrer a essa camiseta aqui, que é super legal mesmo, assim, muito, muito bacana e muito atual, porque queremos Lula livre, né? Lembrando também que no primeiro dia desse mês, a Rosângela da Silva, né, a namorada, ou agora noiva do Lula, ela postou um recadinho muito fofo no Twitter, em que ela fala o seguinte: hoje vou dormir com o coração tranquilo e com um orgulho imenso do meu bem. Então fica aqui essa mensagem, lembrando, porque a gente sabe que o Lula é fã do Jornal do Fim da Tarde e com certeza ele já recebeu esse recado, mas agora vai receber de viva voz nossa aqui. A gente vai lembrar também, hoje está um dia bem cheio de lembranças, né? Que hoje está fazendo 27 anos do massacre do Carandiru, aquele massacre em que morreram 111 presos. E aí eu recomendo para vocês entrarem no YouTube assim que acabar o Jornal do Fim da Tarde, entre o Jornal do Fim da Tarde e o Nocaute no Jornal Nacional, e assista o filme produzido pelo Nocaute que chama No Inferno do Carandiru, Você Tinha que Ser Lobo, Lobo Mau. Está no YouTube, são vários depoimentos de ex-presos, presos do Carandiru, e que mostra como que era o dia a dia deles na prisão, que teve um dos maiores massacres da história do Brasil. Hoje a gente está acompanhando, né, a votação do STF, que estão lá discutindo há horas a questão do alcance da decisão de réus delatados, se eles devem falar ou não por útil na fase final do processo. E essa coisa da Lava Jato está virando uma grande confusão, né? Assim, porque enquanto a gente percebe que a Lava Jato vai naufragando, a gente percebe ao mesmo tempo que tem gente tentando salvar a Lava Jato de qualquer maneira. Assim, então, estão fazendo ações, estão fazendo. Prende tenta fazer uma coisa. O jornal Globo o maior defensor da Lava Jato. Todo dia ele arranja uma notícia falando assim: olha, a Lava Jato está de pé, a Lava Jato está funcionando, a Lava Jato prendeu tanto, a Lava Jato já recuperou tanto. Então é uma coisa assim que a gente está prestando muita atenção, porque fica ali na berlinda o Moro, o Dallagnol querendo soltar o Lula não quer sair porque fala que ele não devia nem estar preso. Então é uma coisa que a gente está acompanhando aí com muita atenção, e qualquer novidade que tiver eu vou falar para vocês, né? E eu queria falar também da Previdência, né, da reforma da Previdência, que é uma coisa assim meio escandalosa. Ela vai sendo aprovada aos pouquinhos, vai passando, vai emendando daqui, remenda daqui, toma lá da cá mais um remendo, e está quase, né? Está na fase final. E eu até brinco hoje lá no Diário de Notícias, no nosso blog, que
os jornais não vê a hora, né, de soltar uma manchete assim do tipo, ufa, a reforma da Previdência finalmente passou, porque é impressionante a campanha que eles fazem pela reforma da Previdência e, assim, o Chico Malfitani tem até colocado muito isso aqui no Nocaute no Jornal Nacional, assim, como que eles insistem em desfilar uma série de pessoas, de políticos, de especialistas, falando que se não tivermos a reforma da Previdência, o país quebra em 2 anos. Assim, já falavam isso lá no início do Temer, né? Assim, já passaram quase 3 anos, mas e falavam também, né, assim, que a reforma trabalhista ia voltar com os empregos, que ia melhorar a vida de todo mundo, e não melhorou nada. Então, assim, tenho certeza que daqui a 2 anos o Brasil não vai estar quebrado. A reforma vai passar, então eles não vão tocar mais no assunto. Mas se não passasse, daqui a 2 anos também não teria quebrado. E se passar, daqui a 2 anos, eles vão falar, nossa, acabaram os desempregos vão estar em 20 milhões de pessoas, né? A gente tem aí uma série de colunistas, né? Os colunistas, assim, eu acho engraçado, porque os colunistas na época os anos de chumbo da inflação, os colunistas dos jornais e da televisão eram só de economia. Eles só falavam de economia, era economia. Assim, a inflação vai cair, a inflação não vai cair, precisa de um plano, é plano Abril, pacote de Abril, tinha de tudo, né? E eu sempre pensava assim, falava assim, gente, o dia que acabar essa inflação estabilizar, o que vai ser, o que vai acontecer com essa quantidade de colunistas, né? Assim, eles vão perder o emprego. Aí eles não perderam o emprego, eles mudaram de assunto, porque veio o plano real, veio uma estabilização e eles passaram a falar de política, né? Assim, ficaram ali, né? Eu acho curioso assim, a quantidade, eu tenho prestado atenção no volume de gente dando opinião sobre política, que vai acontecer isso, que não vai acontecer isso, devia fazer isso, devia fazer aquilo. É uma coisa meio curiosa, assim, me remete muito a jogo de futebol, né, que o jogador faz um lance, marca um gol, aí os comentaristas ficam falando, não, se ele tivesse entrado pela direita, talvez se ele passasse para o fulano. É uma coisa que, eu não sei, eu acho difícil ficar fazendo prognóstico, e fazem prognósticos, e depois não dá nada certo, ninguém cobra, e os colunistas vão em frente, né, assim, eles nunca têm uma cobrança, assim, fala, escuta, você falou que ia dar certo, quem que vai cobrar desses colunistas daqui a 2 anos se o Brasil quebrar ou se o Brasil não quebrar? Ninguém vai lembrar disso, né? Então, assim, a gente tem um volume muito grande a gente é bombardeado de informação, de opinião, principalmente de opinião, né? Então, hoje, por exemplo, eu notei aqui o Merval Pereira, que fala assim, que a coluna dele no Globo, fala da carta do Lula, que não tem nada a ver com a carta do Mandela, que é uma loucura alguém comparar Lula com Mandela. Então ele faz um paralelo ali que não é paralelo, e eu até lembrei no Diário de Notícias que o Merval foi aquele que falou que o Lula já tinha um plano pronto para escapar da cadeia, fugir para o Uruguai, ele já estava tudo acertado para ele ir para o Uruguai. E aí o Lula foi preso, o Lula está preso há 543 dias, o Merval não lembra disso, né? Assim, nem toca no assunto. Assim, é uma coisa que eu acho que nem ele lembra que ele falou isso, né? Mas a gente lembra aqui. A gente tem a Vera Magalhães no Estadão, falando assim que os petistas passaram 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, 2 anos quase falando Lula livre, que passaram exatamente 543 dias, gritando Lula livre, e agora querem que o Lula continue na prisão. Ora, se ela é uma colunista de política, ela sabe, né, que é uma manobra, que é uma falcatrua, mas finge que não. Finge que assim, como assim? Vocês estavam pedindo a libertação do Lula e agora não quer, agora que querem dar a liberdade para ele, vocês não querem? Parece que ela é inocente, né? Assim, não sei de nada, né? É uma coisa impressionante, assim. E a gente tem a Eliane Cantanhede, a mesma coisa. A Eliane Cantanhede está perdida, completamente perdida, porque era uma pessoa assim, né, ainda continua sendo uma pessoa antipetista roxa, e agora
não dá para defender Bolsonaro, mas também não dá para defender o PT, então ela fica completamente oferecendo um cego num tiroteio. Ela não sabe o que fala, né? Porque ela vai falar mal do Bolsonaro, mas como assim, né? A gente falava que era só tirar o PT que melhorava e não melhorou. Enfim, essas são umas observações iniciais aqui. A gente já tem uns recadinhos aqui, vamos ver. Lembrando, né, que quem colaborar com R$10, a camiseta está aqui pronta para ser embalada e mandada pelo correio. É só colaborar com R$10 que vai ajudar o nocaute e correndo risco, né? Correndo risco, sério risco de ganhar essa bela camiseta. Joana Guimarães Maria fala: boa tarde, Vilas de Fortaleza, Ceará. Boa tarde, Fortaleza. Valdemir Pereira da Silva. Silva, boa tarde, Vilas, aqui de Paraty. Assim, Paraty sempre presente, né? Assim, aqui no nosso Jornal do Fim da Tarde. Dangaia, membro há 2 meses, boa tarde, Torres, Rio Grande do Sul. Lula 100% livre. Exatamente, assim, o que a gente quer, Lula 100% livre, não quer livre pela metade, não, nem com tornozeleira, né? Kira Landim, aqui em Curitiba está calor, que estranho, aqui está um forno. Assim, em São Paulo, o que eu brinco aqui é 8,80, assim, ou está 8 graus ou está 80, porque um dia a gente amanhece aqui com fog, gelado, e quando chega o meio-dia já está fazendo 30 graus. Elvira Gonçalves, Vilas, como bom mineiro, o santo desconfia quando a esmola é muita. É mesmo, Minas Gerais é cheio de frases, assim, né? Assim, uma coisa muito. E é verdade, né? Assim, a gente está desconfiando. Que ideia é essa do Dallagnol querer soltar o Lula, né? Luzia Fagundes, membro há 1 mês. Oi, Vilas, cheguei. Boa tarde a todas. Hashtag Lula livre já. A gente já chegou aqui há alguns minutinhos, mas estamos aqui firmes e fortes. E o primeiro a colaborar é João Saboia Júnior, que fala: boa tarde, Vila, hashtag Lula livre já. Então vamos continuar no nosso roteirinho aqui, porque a gente tem umas coisas, eu anoto, mas a gente não tem um roteiro que nem o Jornal Nacional, não, que vai, entra a cabeça, VT, nota-pé, passagem de bloco, não tem nada disso. A gente vai lembrando das coisas e vai falando. Eu queria falar da Amazônia, que continua em voga nos jornais europeus, nos jornais americanos. Assim, é uma coisa que aqui parece que, se bem que ainda estão dando alguma coisa, mas parece assim que o fogo está baixando, né, literalmente. E na capa do New York Times hoje, o jornal Liberação publica uma edição semanal do New York Times. E na primeira página hoje a gente tem a foto principal do jornal, é ainda a floresta amazônica em chamas, né? E já que a gente está falando em floresta, eu fico muito impressionado. Hoje saiu aí uma notícia falando que é fake news, né? Lembrando que ontem o Bolsonaro voltou a falar, ele falou do Raoni na ONU, e ontem ele voltou a falar do Raoni. Parece que ele está com uma birra. Quando pega uma birra de uma coisa, parece que ele insiste naquilo. E ontem, lá para os garimpeiros, ele voltou a falar do Raoni. Raoni, eu fiquei sabendo que ele anda tomando champanhe aí pelo mundo. Ele fala qualquer coisa, né? Se alguém chega no ouvido, esse cara toma Cointreau lá em Paris, toma grappa na Itália, e ele soltou que eu acho que foi uma indireta pro Macron, porque Champagne é uma região da França. Eu acho que ele falou: se está tomando champanhe em algum país aí, deve ser a França, lá com o Macron. Então saiu uma notícia que é exatamente essa, assim. A Anitta Roddick, fundadora da Body Shop, que é essas lojas de indústria de cosmético, né, doou $10 milhões ao cacique Raoni por meio da Fundação Cobra Coral para comprar remédios e instalar ambulatórios e escolas nas comunidades indígenas, e descobriu que o dinheiro, na verdade, foi gasto na compra de picapes e máquinas para garimpos e extração de madeira ilegal das suas reservas. Aí eles falam, quer dizer, essa notícia está no site de notícia falando que, olha, atenção, isso é fake news. Mas eu fico impressionado com a capacidade das pessoas fabricarem fake news, né? Aqueles fake news assim, alguém falou assim: vamos falar que o filho do Lula é dono da Friboi, vamos falar que existe um kit gay. E isso aí eu fico imaginando o que não vai acontecer, porque a gente está assim com um presidente eleito há 9 meses, né? Eleito democraticamente, quer dizer, não está em véspera de eleição, a gente tem eleição ano que vem para prefeito, mas, enfim, não é uma eleição presidencial.
E a gente fica impressionado de como que tem uma fábrica de fake news, e não é fake news assim, vamos inventar que o fulano... Você imagina que eles pegam uma empresa, a Body Shop, né, que recentemente veio para o Brasil, que é uma empresa que você tem encontra lojinhas da Body Shop por tudo quanto é lado. A fundadora da Body Shop, a Nikki Roddick, doou 10 milhões de dólares para o Raoni. Aí o Raoni chegou lá na floresta com 10 milhões de dólares, em vez de fazer escola, em vez de fazer... Vamos falar que era para escola, vamos falar que era para posto de saúde, vamos falar que ele comprou umas picapes e uns tratores. Quer dizer, é uma coisa... parece que é tão bem construída que a pessoa que leu isso aqui, eu pergunto para vocês assim, quem que leu que é fake news, né? Porque assim, se isso atingiu 1 milhão de pessoas, quantas pessoas, 500 mil, 10 mil, 50 mil, 900 mil, ficaram sabendo que era mentira? Quer dizer, uma pessoa que ficou sabendo espalha, né? Assim, olha, o Raoni pegou uma grana aí da Body Shop e comprou um monte de picape para ele, comprou uns 4x4, aí comprou carro, agora 10 milhões para comprar carro e trator, não sei quanto está custando um trator não, mas eu acho que é muito trator e muita picape que ele comprou, né? Assim, então, assim, fica aqui. E todo dia a gente tem esses. E uns fake news engraçados, que se você entrar no UOL, por exemplo, ele costuma pôr lá, né, os fake news, aí você lê pelo título, você fica assustado, você fala assim, gente, onde é que foram inventar essa notícia? Eu fico imaginando se a nossa equipe aqui sentasse e começasse a pensar, vamos pensar uma notícia mentirosa aí, o que a gente pode falar? Aí começa a inventar, né? Inventar com detalhes, assim, que deu 10 milhões, qual é o valor? 10 milhões de dólares, não, põe 5, não, põe 10 milhões de dólares. E pensar que é tudo falso, né? Assim, então, eu acho que eu estou lembrando disso aqui, que eu acho que a gente precisa espalhar que é fake news. Não espalhar fake news, mas espalhar, atenção, essa notícia é mentirosa, né? Aquela imagem do Haddad chegando numa Ferrari amarela no aeroporto é mentirosa. Aquilo ali é a inauguração do autódromo que ele pegou uma carona, né? A gente tem essa história dos R$ 500, né, que é do fundo de garantia que as pessoas começaram a sacar, e eu fiquei muito assustado também com o noticiário que, assim, tanto jornal, quanto revista, quanto televisão, está dando a impressão assim, de que assim, as pessoas vão ganhar uma grana. A gente teve site aqui que até sugeriu assim, como investir o dinheiro que você vai sacar do fundo de garantia, né? Aí, assim, são R$ 500, eu acho que assim, que em Minas, voltando a Minas, lá eles costumam falar assim, não é nada, não é nada, não é nada, né? Mas R$ 500 é alguma coisa, é algum dinheiro. Aí eu fiz uma pesquisa rápida aqui, aí para vocês terem ideia, o que dá para comprar com R$ 500, dá para comprar esse tênis da Nike um pé só, porque ele custa R$ 999,99. Como a gente não tem um centavo de troco, custa R$ 1.000. Então você imagina que os R$ 500 você vai ter que comprar um pé, aí talvez quando sair a segunda parcela daqui a anos, você compra o segundo pé do par, né? Assim, porque talvez seja um preço meio caro mesmo, mas R$ 500 não dá para aplicar, nem dá para viajar para onde? Nenhuma ponte aérea você não compra por R$ 500, né? Assim, talvez uma passagem de ônibus vai para o Rio e volta. Mas enfim, mas aí eles dão a impressão de que, atenção, escalada do Jornal Nacional, escalada do Jornal da Globo, vão começar a liberar, assim, atenção, você vai ganhar R$ 500. Aí mostra, talvez, até assim, a pobreza que a gente vive, né? Assim, porque fala, nossa, vou ganhar R$ 500. É claro que para quem ganha R$ 1.000, 1.200, R$ 1.500, R$ 500 vale, não, R$ 500 para todo mundo, são R$ 500, né? Mas não é esse dinheirão todo que as pessoas, que a televisão faz um alarde, os jornais, de que assim, nossa, daqui para frente não vou precisar mais trabalhar, eu vou receber meus R$ 500 do fundo de garantia, né? Então fica esse alerta aí. A gente tem mais mensagens aqui. Ana Katzmaster, membro há 4 meses, fala boa tarde, gentes. As gentes estão mandando boa tarde para você também, Ana. Adélia Silva Pena Ramos, aqui na Chapada está quentíssimo. Eu acho que a situação tá quente em todo lugar, assim, principalmente em Brasília, a coisa está pegando fogo. Maria Nadir Rodrigues, eu tô no meu cafofo em Natal. Desejo um fim de dia maravilhoso ao Vilas e demais.
a gente deseja para você também um fim de dia, uma boa noite e um bom outubro, né? Assim, porque o fim do ano está chegando. Daqui a pouco nós estamos aí no Natal, os panetones nos supermercados. José Carlos Barbosa de Madureira, novo membro, boa tarde, Vilas, boa tarde. Maria Nadir Rodrigues, Vilas, está sabendo que os mares do Nordeste foram invadidos de óleo negro? Hoje soube que só a Bahia ficou de fora. Aqui em Natal as praias estão interditadas. Eu acho que essa coisa do meio ambiente está na ordem do dia, né? A gente viu algumas matérias na televisão, viu nos jornais também, mas são coisas que vão ficando cada dia as notícias menores, né? E eu vi as placas de óleo assim na praia, é uma coisa impressionante. Assim, isso aí assim sempre tem acontecido, né? Não é a primeira vez, não é a segunda, e a gente espera que seja a última, mas a gente sabe que não vai ser. Né, essa irresponsabilidade dessas empresas que de repente aí você vai saber que peixe morreu, que a flora marítima tá desaparecendo e por causa desses vazamentos. Né? A Luzia Fagundes colabora, está concorrendo aqui a nossa camiseta do Carval, mas made in Márcio Assunção. Ela fala o seguinte: Vilas e o julgamento de hoje no STF acha que vão tentar amarrar a situação do Lula para atender a Globo e companhia? Eu sempre acho que eles vão estão tentando arranjar um jeito de não facilitar as coisas para o Lula, né? Assim, então eu acho que o que pode acontecer e o que eu acho que eles estão meio temerosos é essa coisa de manter o Lula preso, né? Assim, de manter o Lula preso, o Lula vai ficando preso, e eu não sei quem que foi que comentou, mas eu lembro que eu li uma coisa, eu li tanta coisa que eu não estou lembrado quem foi, que falou assim que o problema do Lula ficar, né? Pensa bem, o problema do Lula ficar preso é que cada dia que passa ele vai ficando mais forte. É verdade, mas eu acho engraçado o comentarista ficar assim, não, gente, tem que soltar ele, porque se não soltar, cada dia que passa ele está ficando mais forte, né? Assim, então é impressionante. Adélia Silva Pena Ramos fala, esse tênis parece um trio elétrico. Né? Assim, é muito engraçado. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Nós temos mais coisa que eu tenho. Eu tenho uma manchete, mas eu ando com muito saudoso do Copidescano que eu fazia toda semana. Acho que eu vou voltar a fazer. Eu tenho uma manchete aqui muito engraçada da Folha de São Paulo, que é a seguinte, a gente acho que vai ter ela aí. Uber Eats lança coworking de cozinhas virtuais para delivery. Aí eu fiz as contas aqui em 5 palavras em português e 4 palavras em inglês. Então é quase que um título em inglês, né? Eu achei legal mostrar isso aqui. Uber Eats lança coworking de cozinhas virtuais para delivery. A pessoa que não sabe inglês, mas se bem que hoje em dia eu estou percebendo que as pessoas estão aprendendo inglês meio assim na marra, né? Assim, vai aprendendo. Eu me lembro da minha neta, ela tinha 2 anos, eu estava lá tentando mexer no controle remoto, ela olhou assim e falou assim, dá play, vovô. Então eu falei assim, além de já estar falando em inglês. É só dar play. A gente tem... Eu queria comentar aqui com vocês assim, essa linguagem chula, né, do Bolsonaro, ela está deixando as palavras assim, tem uma banalização das palavras, né, das palavras ditas palavrões. Então ontem a gente teve a história de os estrangeiros não estão preocupados com o índio nem com a porra dessa árvore. Aí assim, isso aí assim, a gente deu aqui no nocaute, assim, Bolsonaro chama a árvore de porra. Teve uns sites que deram assim mais educados assim mais não sei se mais educados, mais finos assim, mas tentaram tirar a porra do título e colocar só, né, assim, Bolsonaro diz que o problema é o garimpo, são as pedras preciosas, os minérios, o que tem na Amazônia. Aí hoje, assim, na Folha, por exemplo, a gente tem, a Folha dá na manchete, né, interesse na Amazônia não é no índio e nem na porra da árvore, diz Bolsonaro. Eles puseram, quer dizer, a palavra porra virou normal. No Globo, a coluna do Joaquim Ferreira dos Santos, que é um cronista da Folha, ele dá no título, que porra é essa, Bolsonaro? Então, assim...
daqui a pouco a gente vai poder escrever, né, ou ver escrito nos jornais que esse governo é uma merda, né? Eu tenho uma curiosidade aqui para mostrar para vocês que eu achei aí nesse mundo virtual, que eu acho bem legal. A gente vai mostrar primeiro uma imagem da capa do disco Abbey Road dos Beatles, que foi lançado há 50 anos, que é uma capa onde aparece um Fusca, né, estacionado, a metade dele está na rua e a metade está na calçada. Correu um monte de lendas sobre esse disco, assim, né? Na época falaram que o Paul McCartney tinha morrido, que ele estava atravessando a rua descalço, isso é um sinal de morte. O boato de que a Yoko Ono estava dentro desse Fusca esperando eles fazerem a foto. E foi uma capa, assim, a Abbey Road hoje é visitada diariamente por dezenas, centenas de pessoas. Todo turista que vai a Londres vai lá na Abbey Road fazer aquela foto atravessando a rua. Não sei se eu já falei aqui para vocês, mas tem até uma câmera, né? 24 horas, que se você entrar na internet, você vai achar, ela fica 24 horas focalizando a Abbey Road. Você entra às 3 horas da manhã, você vai encontrar uma pessoa lá fazendo foto, atravessando. Aproveitam a madrugada, que não tem muito movimento, se bem que os ingleses que são educadíssimos, porque todo mundo que ensaia atravessar, os carros todos param, e você pode acompanhar isso pela internet, tá? A câmera está ligada 24 horas. E aí, assim, o que aconteceu? Esse disco foi lançado em 69, né? Foi o penúltimo disco, ou quase que o último, porque eles falam que o Let It Be foi o último disco dos Beatles, há 50 anos atrás, e agora, 50 anos depois, a Volkswagen refez a foto, e a gente tem a nova foto aí, que é o Fusca estacionado corretamente, né? Ele está bem junto ao meio-fio ali, corretamente. E é uma campanha que a Volkswagen vai fazer para mostrar que quem é dono de Volkswagen nunca estaciona em cima da calçada, sempre estaciona certinho e tal. Então, assim, essa foto, que aliás essa Abbey Road, que na verdade era uma rua, é uma rua comum de Londres, onde tá a gravadora, onde ficava a gravadora Apple, né? Mas era uma rua que eles não tinham capa para o disco, assim, não sabiam o que fazer, e saíram na rua, assim, vamos atravessar essa rua, que fizeram a foto, e a foto acabou saindo da capa e virou uma logomarca dos Beatles, assim, que se espalhou pelo mundo, né? E a gente tem, assim, uma outra, continuando no tema Beatles aí, que é a capa da Piauí, que vai sair na sexta-feira, que eles fazem uma homenagem ao Sgt. Peppers, né, que foi lançado em 67. A revista Piauí está completando 13 anos, então eles fizeram uma capa meio imitando, não, né? Um pouco de sátira assim, da capa do Sgt. Peppers, que foi outra capa também que causou muita polêmica, né? Vamos ver o que mais que a gente tem. Vou lembrar vocês aqui do Nocaute no Jornal Nacional, que estreou na segunda-feira, ontem foi o segundo, né, no ar, que vai ao ar todo dia depois do Jornal Nacional. A gente está fazendo uma coisa muito legal que teve uma repercussão muito grande. Assim, a gente recebeu mensagem, todo tipo de mensagem, de tudo quanto é lugar, porque o Chico Malfitani, assim que a gente assiste o jornal junto, a equipe aqui do Nocaute, e assim que acaba o Jornal Nacional, ele já tem um roteiro dele na cabeça e algumas anotações no papel e faz um comentário das principais coisas que aparecem no Jornal Nacional. Então ele tem mostrado, né, eu até comentei aqui no início, assim, algumas manipulações, algumas escondem algumas coisas dos telespectadores, assim. Então ele faz uma análise assim, bem jornalística da coisa, para chamar a atenção das pessoas, falar assim, olha, você que assiste o Jornal Nacional, fique sabendo que eles não deram isso por isso, que eles esqueceram, eles deixaram de dar isso, eles esconderam isso de você. Então, assim, a gente está até surpreso com o sucesso que está fazendo, com a audiência enorme que está tendo. A gente teve uma matéria que saiu na capa do UOL, assim, que deve ter dado uma bombada, assim, acho que muita gente assistiu o programa, e ontem a gente percebeu que o segundo já tinha muito mais gente vendo, porque ficaram conhecendo. Então é uma notícia que tem que se espalhar, né? Esse nocaute no Jornal Nacional aí é uma coisa muito interessante de ver, ainda mais não, quem vê o Jornal Nacional, né, assim que acaba, era o meu sonho, se você pensar bem, falar assim, eu queria ver isso, eu queria assistir o Jornal Nacional, agora vamos ver o outro lado do Jornal Nacional, né? E eu acho que se vocês tiverem sugestões, algumas coisas assim para comentar,
pode mandar para a gente, né? Para o redacal@nocaute.blog.com, né? Não, .br, desculpa. E que a gente vai sempre dar atenção a essas sugestões, porque é um programa que a gente idealizou aqui em 2 semanas, assim, fez vários pilotos, e pelo que a gente está vendo, as pessoas estão gostando muito, pelos comentários que a gente está recebendo aqui. Eu acho que quem ainda não viu, vale a pena ver. Nós temos mais mensagens aqui, vamos em frente. O pessoal tem que colaborar aí para poder concorrer a essa camiseta, né, com a imagem do Lula, hashtag Lula, do Carval, o desenho é do Carval. A gente tem Afonso Nascimento, Vila, só hoje pude fazer minha contribuição mensal. Maravilha, a gente fica muito feliz, Afonso. O Liane Ribeiro, boa tarde, pessoas do bem, hashtag Lula Livre. Dione Scarpelli, colabora, está concorrendo à camiseta. Deve doer no eleito, que é só desamor, ver engolir o abraço do Papa e Raoni. Não, as fotos do Raoni com o Papa, eu não sei, eu começo a desconfiar que ele é um forte candidato ao Nobel da Paz. Assim, vamos ver, a gente aposta nele e no Lula. Assim, a torcida aqui é grande, todo mundo aqui torce ou para um ou para outro, né? Assim, tem uns que ficam com Lula, uns ficam com Raoni, mas de qualquer maneira, qualquer um dos dois que ganhar, eu acho que o Brasil vai ser uma festa, porque a gente nunca faturou, né? A gente já até ganhou um Nobel, mas que foi roubado, mas a gente nunca trouxe o Nobel para casa, né? O caneco para casa, né? O Cláudio Rodrigues fala: o jornal O Tempo de Belo Horizonte resume a recusa de Lula a aceitar o semiaberto à questão da tornozeleira. Numa notícia, em todos os parágrafos, a expressão tornozeleira eletrônica é usada. Bia Simonassi, depois o sem educação, o pobre, o peão é o Lula, né? Bozo, boca de lixo. É exatamente isso. Eu ficava impressionado quando o Lula ganhou a eleição, o que tinha de gente falando assim, como que pode um presidente da República não falar inglês? Aí eu me lembro que na época o Lula até brincou: o presidente americano sabe falar português? Eu também não sei falar inglês, né? E aí foi parar na capa da revista Time como uma das 100 personalidades do ano, né? Mais influentes do ano. O Liane Ribeiro, essa capa aí já gerou várias teorias da conspiração. É a capa do Abbey Road, né? Essa que ela está falando que a gente mostrou aí. Pepe Bo fala: para nada, quase fui atropelado lá. Que engraçado, porque eu sempre vejo os carros parando, assim, pode ser que, eu não sei quem que foi, mas os ingleses, assim, geralmente vêm os táxis, aqueles ônibus vermelhos, eles param para as pessoas atravessarem na Abbey Road. Isso foi, você não deu sorte, né? José Luiz Almeida, boa tarde de São Vicente, boa tarde, espero que esteja fazendo sol ainda e não chovendo. Maria das Graças Almeidas, da S. Pereira, boa tarde, Vilas, que voz boa de se ouvir. Esse presidente é uma vergonha. Onde chegamos, meu Deus? Lula inocente, livre, daqui do interiorzinho de Minas Gerais. Iapu, próximo de Ipatinga. Ana Luquezzi, membro há 2 meses, gostei muito do programa pós-Jornal Nacional. Tá todo mundo gostando, assim, o Chico Malfitani tá com a corda toda, ele chega aqui numa animação danada, daqui a pouco ele tá aqui, ele chega bem animado, assim, e a gente não tá só animado, fala assim, não, nós vamos descer o cacete no Jornal Nacional, a gente tá animado de estar mostrando o outro lado do Jornal Nacional. O jornal tá no ar há 50 anos, muita gente fala que ele é manipulado, que ele é mentiroso, que ele esconde as coisas, eu não assisto mais o Jornal Nacional, e agora a gente está passando o Jornal Nacional a limpo. Então, acho que é uma boa oportunidade das pessoas perceberem, sabe assim, o Chico pega ali, aponta a faca ali e fala assim, olha, é isso aqui. As pessoas, muita gente deve estar assim, gente, eu nunca tinha percebido isso, né? Eu nunca tinha percebido que só põe gente falando bem da reforma da Previdência. Então ele está chamando a atenção exatamente dessas coisas, né? E a gente vai ter muita coisa pela frente, que eu acho que tem muita coisa para acontecer, né? A reforma da Previdência vai passar, daqui a pouco o Lula vai ser livre, a gente fica imaginando como que eles vão dar, né, a libertação do Lula. Eles vão dar uma nota, vão dar uma imagem, vão falar o quê? Que o Lula tá livre, né?
e vão sempre falar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no caso Triplex. Eu adoro esse caso Triplex, né? Porque ninguém pode pôr assim, no caso no triplex que ele roubou, no triplex que ele ganhou, no triplex que ele reformou, porque é o caso Triplex e o caso Sítio de Atibaia, porque aí fica assim, ele foi preso porque tem aquele caso lá do triplex do Guarujá, né? Então, assim, a gente vai sempre, o Chico Malfitani sempre vai chamar atenção para essas coisas. Adélia Silva Pena Ramos, comenta ainda também o Jornal Nacional, fala, é uma aula de jornalismo que os da Globo deviam ver. Eu acho também, sabe, assim, eu fico imaginando que a notícia certamente deve ter chegado lá e eu gostaria de saber a tréplica, né? Eles falam assim, não, vocês estão errados, a gente sempre dá os dois lados, a gente sempre mostra, a gente sempre, a gente é super isento, assim, a gente é imparcial, então, assim, seria bom se tivesse a réplica, né, assim, um Jornal Nacional no nocaute, né, assim, se eles fizessem um programa lá chamado Jornal Nacional no nocaute, ou então se joga, né, qualquer coisa assim. Ana Lúcia Cortegoso colabora, está concorrendo à camiseta do Lula Carval. João Saboia Júnior colabora, ainda não dá para concorrer, mas daqui a pouco eu tenho certeza que ele vai completar. Bolsa de Valores despenca no mundo, causa queda da manufatura mundial, é o financismo destruindo. Pois é, assim, ontem assim, a gente até lembrou aqui da história dos 70 anos da Revolução Comunista na China, né? Que acho que eu tô obcecado pelo nocaute do Jornal Nacional do Chico Malfitani. E ele comentou isso aqui, exatamente, que em momento nenhum a Globo falou a palavra comunista. Mostrou o poderio da China, mostrou o crescimento da China, mostrou que ela virou uma superpotência. Na verdade, ela tomou o lugar da União Soviética, né? Porque era a Guerra Fria, era Estados Unidos versus o RSS, então o CCCP, né? E agora é China, o problema agora é a China. Mas, assim, fala assim, gente, mas comunismo para a Globo é Venezuela. Não, a gente tem que falar que o comunismo não está dando certo, que as pessoas estão fugindo para o Brasil. Aí como é que eles iam falar da China, mostrando aquele desfile, aquela coisa pomposa, e falar que é comunista? Como assim comunista? Né? Assim, a gente compra milhares de produtos chineses aqui. Então o Jornal Nacional ontem não falou a palavra comunista, né? Essa é a Revolução Comunista. Assim, hoje o Jornal Globo, é engraçado que o Jornal Globo, estou com ele aqui, ele coloca no título assim, violência em Hong Kong ofusca festa de 70 anos. Aí o olho em cima é assim, China comunista, tá vendo? Então assim, na China comunista está tendo problema em Hong Kong, quebra-pau, as pessoas estão insatisfeitas. Então assim, aí o Globo pela primeira vez colocou a palavra comunista, né? Lembrando também que se vocês entrarem lá no blog do Nocaute, vocês vão ver os comentários. A gente teve ontem aqui o Giramundo, né, com a Aline Piva e o Celso Amorim. Eu achei muito legal. Os dois assim fazem uma dupla, assim, sabe? Assim, o conhecimento dele como ex-chanceler e o conhecimento dela de geopolítica. Eles falaram um pouco de tudo, falaram da crise no Peru, falaram da revolução na China, e uma coisa que me chamou muita atenção é a história da Argentina, que a Argentina, a Folha ontem deu uma matéria falando que a miséria lá nunca foi tão grande, né? Mas os jornais brasileiros, os telejornais brasileiros estão meio com o pé atrás com a Argentina, porque está às vésperas a gente ter eleição presidencial lá esse mês, e então se a gente começar a mostrar o que está acontecendo na Argentina, não que o jornal o Globo vai influenciar o eleitor da Argentina, mas a gente vai ficar falando que a coisa tá ruim, a coisa tá ruim, a coisa tá ruim. Por que tá ruim? Que era o Macri, que a Miriam Leitão, que a Eliane Cantanhede punham tanta fé. Assim, a hora que ele foi eleito, respiraram aliviadas. Agora a coisa vai. A Argentina entrou no rumo certo, né? E então, assim, o Le Monde, acho que eu falei aqui para vocês, acho que no início da semana, que o Le Monde deu uma matéria grande falando assim que o título era Beber leite na Argentina virou um luxo, né? Então, assim, o país está passando por uma crise brava. O Hernandes tem grandes chances da oposição de vencer as eleições no final de outubro.
E os jornais nossos ficam sempre meio tentando assim, não vamos dar muita corda para esse capitalismo que está dando errado, não, porque vamos deixar para quando a oposição ganhar e a coisa não melhorar, a gente vai falar. E a gente espera que melhore a situação lá, porque a situação lá tá realmente muito ruim. E eu acompanho aqui quase que diariamente o jornal El Clarim, né, que é um jornal que brigou feio com a Cristina Kirchner, assim, teve uma briga feia na justiça mesmo. Assim. Então eles passaram para uma oposição ao governo dos Kirchner, que era uma coisa assustadora e assintosa. Né? Então o Clarim ele tem dado umas manchetes, no domingo, por exemplo, que é uma edição mais gorda, assim, mais robusta, eles deram na manchete principal. O Macri fez uma manifestação em algum lugar e falou assim, eles puseram uma coisa assim, a manchete era quase assim, começou a virada. O Macri vai dar a volta por cima, começou a manifestação, não sei se foi em Mendonça, onde foi, que parecia assim, puseram assim, aquela foto fechada naquela multidão, talvez tivesse gente lá mesmo, porque ele não é que ele tenha 0% de votos, não. Tinha uma pequena multidão, assim, fizeram aquela foto fechada, ele fazendo sinal de vitória no palanque, e a manchete era essa, assim, começou a virada. Então, assim, eles não, o Clarim não tem feito jornalismo, tem feito militantismo, eles militam mesmo, e assim eu fico pensando, como que pode, dentro de uma redação, as pessoas estarem torcendo, né, para a reeleição do Macri, vendo o buraco que a Argentina está. Né? Assim, é uma coisa que você fala, você não entende. Você fala, gente, não querem que mude, achando que... Não, mas se o Macri for reeleito, a situação vai melhorar? Imagina, né? Onde eu parei, Joana Guimarães Maria, muito bom jornal pós-nacional, parabéns ao nocaute. Suzy Fescher colabora com Pinguinho, aqui ainda não está concorrendo. Glyn vai entrevistar Lula novamente. Eu não estava sabendo disso. Assim, vou até procurar saber. Eu não estava sabendo que ele ia lá entrevistar ele novamente, não. E vamos ver assim, espero que seja até fora da prisão, né? Seria bom. Nica Bonfim colabora, tá aqui a nossa camiseta, né? Para quem está chegando agora, eu vou mostrar a camiseta com o Lula do Carvalho. Ela colabora, está concorrendo, né? E fala, dou sorte com camisetas. Essa vem para cá, aumentar minha coleção. Quer dizer, ela já tá, daqui a pouco ela faz um time de futebol, Lula Livre Futebol Clube, né? Ela escreve hashtag Lula Inocente, hashtag Lula Livre. A Mariana Gancho não comenta nada, quietinha que colaborou e está concorrendo. Observador externo com a sua moeda australiana está concorrendo, fala Lula livre pela volta plena da democracia no Brasil, é o que a gente está torcendo aqui. Lúcia Helena faz um pingo gordo aqui, como diz o Fernando Moraes, está concorrendo. A Diana Moraes colabora também, está concorrendo, fala boa tarde para todos de Belo Horizonte, Lula inocente, Lula livre já. Rômulo Padilha colabora, está concorrendo, fala boa tarde a todos, boa tarde para você também, Rômulo. Mônica Oliveira, boa tarde, vocês são melhores, a gente faz de tudo para ser muito bom, assim, que ótimo que você acha que a gente é o melhor, Mônica. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, se eu tenho mais alguma coisa. Tem uma notícia, né, que agora há pouco chegou que o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, ele foi na Alemanha, né, acho que não sei se pedir desculpas para a Merkel, porque o Bolsonaro soltou aquela bobagem, faça bom uso desse dinheiro, a gente não precisa dele, que é a ajuda que eles dão para a preservação da Amazônia. Aí ele foi lá, ele foi corajoso de ir lá, viu? Assim, porque eu não teria cara de me apresentar para a Merkel depois do que o Bolsonaro falou. Mas ele foi muito hostilizado, a gente só tinha notícia aqui que ele tentou falar não sei aonde, o Greenpeace cercou a porta, não deixou ele entrar. Todo lugar, na porta do hotel, em todo lugar que o Ricardo Salles ameaçava aparecer, estava lá o Greenpeace com as faixas assim... Não acabe com a Amazônia está em chamas, escrito em inglês, escrito em holandês, em alemão, escrito em português. Então ele deve ter passado os maus momentos lá. E ele voltou com uma mão atrás e outra na frente. Assim, ela não liberou dinheiro nenhum e falou que só vai liberar o dia que o governo provar que está fazendo um bom uso desse dinheiro.
Então, do jeito que a coisa está indo, do jeito que a coisa do jeito que o Bolsonaro está tratando a porra dessas árvores, eu acho que vai ser difícil ela soltar algum dinheiro para o Brasil, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Não falei do livro do Janot, né? Assim, a gente tá acompanhando aqui o Luiz Nassif leu, o livro já está em PDF aí. Se alguém fuçar na internet, antes dele ir para a livraria, ele já está em PDF. O Luiz Nassif teve a paciência de passar a noite inteira, eu acho, lendo, porque não é um livro fino, assim, ele lê o livro e está fazendo todo dia uns pitacos, né? Dando uns pitacos assim sobre o livro, que não tem grandes bombas e que a gente continua, né, tentando entender o porquê que ele fez esse livro, para o quê? Para fazer um desabafo, para ganhar dinheiro, não sei. Falam que a editora Planeta pagou para ele uma grana, que a gente não sabe quanto que é, mas mesmo assim, sabe, eu não sei se o Janot estava precisando de dinheiro de venda de livro, né? Assim, a gente tem no nosso blog, o Haroldo Lima, que está comentando a tendência de avanço democrático da centro-esquerda na América Latina, que começou no México, né, no ano passado, e deve se estender, e nós esperamos que aconteça no Uruguai, na Argentina e na Bolívia. Eu tenho uma dica de livro para vocês, que eu acabei de comprar, eu ainda não li, mas os 3 livros anteriores dele, 1808, 1822 e 1889, esse aqui deve ser um grande livro. É o primeiro livro de uma trilogia que é Escravidão, do Laurentino Gomes. Esse volume 1 vai do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Eu adoro chegar em Maceió e ouvir assim, falar assim, dentro de minutos pousaremos no aeroporto Zumbi dos Palmares. Eu acho um dos nomes mais bonitos de aeroportos. Então esse livro aqui, ele tem quase 500 páginas. Imagina assim que o Laurentino Gomes, ele viajou acho, por 12 países, sendo que 9 países na África. Ele passou 6 anos fazendo essa pesquisa. Ele fez a conta mais ou menos por cima. Ele leu 200 livros para abastecer a pesquisa dele. E ele deu recentemente uma entrevista, acho que foi para o Estadão, e falou assim que o Brasil está precisando de uma nova abolição da escravatura. Eu achei a frase forte e muito interessante. Acho que o livro é muito atual, né? A gente vem falando aí de racismo, a gente vem falando que continua forte no Brasil, apesar da gente ter acabado com a escravidão em 1888. Assim, eu acho que até hoje a gente guarda uns resquícios aí. Eu acho que ele começa a contar essa história e que ele vai contar em 3 livros. O outro vai sair no ano que vem, 2020, e o outro é o 2021 e 2022. É uma trilogia igualzinha do Lula que o Fernando Moraes está escrevendo. Então ele saiu e a gente espera que a do Lula saia, né? Assim, tá aqui, ó, uma publicação da Globo Livros, né? Da Escravidão do Laurentino Gomes é a minha dica de hoje, tá? Assim, espero todo dia. Amanhã tem Caixa Preta. Vou ver o que eu vou sugerir para vocês amanhã. Tem Caixa Preta com a Ana Roxo. Eduardo Kasnock fala: no final todos os golpistas deverão ser presos. É o nosso sonho, a gente sonha com isso. Maria José Mendes, boa tarde, liberdade plena para Lula já. Sandra Albernaz colabora, vai concorrer à camiseta do Lula do Carval, em colaboração com não tem o nome dele aqui, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Márcio Assunção, que imprimiu, que fez as camisetas, deu para o Cavalo deu para a gente está dando para você. Ela fala, a Sandra Albernaz fala: olá Vilas, boa tarde, torcendo pela camiseta e sobretudo por Lula livre imediatamente. Augusta Batista fala: Alberto Vilas, você é show. A pessoa, assim, Alberto Vilas, lembrando que é Vilas com 2 L's, com S, Vilas no plural, porque a gente tem um Vilas no singular aí, que é terrível, né? A gente tem...
que mais que a gente tem? Eu acho que a gente não tem mais nada aqui para comentar. Vamos ver se tem mais algum comentário. Não tem comentário. Então a gente vai... Ah, não, antes vou mostrar a foto que a gente recebeu. A gente recebeu uma foto da Denise Tessuto, de Belo Horizonte, que foi a ganhadora daquela mega bandeira do Lula Livre, uma bandeira super bacana que a gente sorteou aqui. Aí ela mandou a foto, vocês estão vendo aí a foto dela com um bandeirão, dando bandeira, né? Assim. Então eu acho que a gente vai rodar a tómbola ali agora para ver quem vai. Dá tempo, hein? Se alguém ainda mandar, ainda vai estar concorrendo. A camiseta do Lula Livre, uma camiseta branca, que tamanho, a gente tem tamanho médio, médio e grande. Então quem ganhar seria bom. Além de mandar o endereço, o CEP e tudo mais para a gente poder enviar pelo correio, seria bom colocar se quer um grande. Eu acho que, em se tratando de Lula, devia pedir uma camiseta grande, né? Vamos ver, acho que já está rodando lá. A gente ainda tem mais uma aqui, Sara Góes, que nos 45 minutos do segundo tempo colabora e está concorrendo. E agora a gente vai rodar a tômbola aí. Vamos ver quem vai ganhar. Precisa ter um pouquinho de paciência. Já começou a aparecer aqui. É uma vencedora, é uma pessoa que não falou nada, não comentou nada, colaborou quietinha lá e acabou ganhando a camiseta do Lula. É a Mariana Gancho. A Mariana Gancho, então, vai precisar mandar para a gente para redacal@nocaute.blog.br. Manda o endereço, manda se você quer a camiseta tamanho grande, tamanho médio, e a gente vai te mandar pelo correio, que eu espero que o correio não tenha entrado em greve. A gente ainda não teve notícia aqui, mas eu acho que continua os carteiros não estão em greve, não. Amanhã, às 5 da tarde, eu volto, né, com a Aline Roxo aqui do meu lado, no Caixa Preta. E hoje, daqui a pouco, né, assim, hoje o Jornal Nacional entra, mas lembrando que entra mais cedo, começa às 8 horas. Né? Ana Roxo, desculpa, estão me corrigindo aqui. Eu estou numa troca de nomes terríveis, daqui a pouco eu falo que eu chamo o Marco Antônio Villa. Então é isso. Então, assim, o Jornal Nacional começa às 8, deve terminar por volta de 8h30, 20 para as 9. Na hora que terminar, você vê que terminou, entrou a vinheta da dona do pedaço, corre para cá que vai estar o Chico Malfitani aqui, comentando o que o Jornal Nacional não falou, o que o Jornal Nacional escondeu, o que o Jornal Nacional manipulou. Então é isso, boa tarde a todos, beijo a todos e até amanhã. Tchau!